Olá a todos, eu sou o Enes, estudante da Faculdade de Tecnologia FATEC Barueri. Junto com as minhas colegas Tamires e Samara, estamos aqui para realizar a atividade de entrevista com um profissional captador de eventos na disciplina de captação e recursos do 5º semestre do curso Superior Tecnólogo de Eventos. Estamos aqui com uma grande profissional da área, aceitou nosso convite, realmente tem muito a nos ensinar. Vamos entrevistar, então, a produtora executiva Annelise Godoy. Ela possui grande experiência em várias áreas de produção de eventos, e eu vou pedir que ela mesma se apresente, né, sua trajetória de carreira. Boa noite, Annelise. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor, eu gostaria que você contasse um pouquinho do seu histórico, sua formação acadêmica e profissional. Obrigado. Então, eu já tenho um tempo bastante grande de atuação dentro desse setor. Na verdade, eu entrei para a área da publicidade no comecinho dos anos 80, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, me formei nos Estados Unidos, fiz o ensino médio, comecei a universidade, já entrei para a McCann Erickson, até por causa do inglês, né? E eu sou graduada em Língua e Literatura Inglesa pela PUC. E daí comecei a trabalhar diretamente com o Grupo General Motors, fiquei na McCann Erickson durante 5 anos, daí eu fui para J. Walter Thompson, depois voltei para Ogilvy, aliás, fui para Ogilvy, depois voltei para a McCann Erickson para fazer um trabalho de atendimento para o ABN AMRO Bank. Então, isso eu estou falando de 82 até mais ou menos 94, né, ao longo desses anos todos, sempre trabalhando na área de planejamento e na área de atendimento, que, de certa maneira, tem são as áreas que a gente mais aprende sobre planejamento estratégico, estruturação de projetos, né? E nesse período eu conheci meu ex-marido, que é maestro, professor da USP, e comecei a me envolver na área da cultura, né? Comecei a perceber e ajudá-lo até nos projetos. E eu vi que havia ali um buraco, né? Um espaço muito grande de entendimento da linguagem da parte da área do setor de cultura e do setor de investimentos, né? Do setor da publicidade, do marketing, né? Um espaço muito grande, uma dificuldade muito grande de diálogo, especialmente porque ali foi quando nós estamos fazendo 30 anos agora da Lei Rouanet, né? Foi quando ela foi instituída, né? Eu até fico meio triste de dizer que eu trabalhei na Sarney, eu trabalhei nos últimos 8 meses da Sarney, ela foi cancelada pelo Collor, né? E depois voltou como Rouanet, né? Já no governo do Fernando Henrique. Então, eu peguei essa passagem, né? E foi muito interessante, porque eu vi que a cultura ela tinha que se adaptar a um processo de relacionamento com a iniciativa privada, diretamente com a iniciativa privada, que era, né, os conceitos neoliberais, né, do PSDB, que regia o país naquele momento, e ela estava completamente despreparada, né? E então eu vi ali um espaço interessante e acabei do ABN AMRO, eu acabei assumindo a empresa. Eu, na verdade, eu fui convidada para trabalhar como diretora executiva do Museu da Imagem e do Som, né? E aí eu saí do Museu da Imagem e do Som, fui eu assumi a Filarmonia Brasileira. Aliás, antes disso, né, entre uma coisa e outra, eu trabalhei também no Teatro Alfa. O Teatro Alfa eu trabalhei de 99 a 2001, que foi um período maravilhoso, foi o período de abertura do Teatro Alfa. Naquele momento, ele era possivelmente o maior usuário, né, dos recursos incentivados da Lei Rouanet. A gente tinha uma captação média de 3, 4 milhões ano, né? E daí que eu fui para o MIS. Fiquei um tempo pequeno no MIS, porque ele estava muito desorganizado do ponto de vista de captação, de relacionamento, de formalização. Ainda estavam começando as OSs, né, que são, né, as instituições que fazem gestão.
Então, foi um aprendizado muito grande, mas daí eu optei por assumir a empresa Filarmonia Brasileira, que durante 18 anos foi uma empresa que atuou muito fortemente no mercado. Nós fizemos diversos eventos nacionais, internacionais, sempre muitos eventos de ponta na área da música clássica, especialmente. Daí nós fomos abrindo para outras vertentes, para outras direções. Trabalhamos muitos anos com o Instituto Pão de Açúcar, na área de formação, capacitação para a cultura, e com uma diversidade muito grande de projetos, né? Desde representação do Miami Performing Arts Center, aqui no Brasil, até projetos de tecnologia, né, para as artes, e eventos artísticos, teatrais, e tudo que você possa imaginar, eu passei de alguma maneira nesse aprendizado, né? E então isso, eu acredito que eu tive a oportunidade de conviver com a própria formulação e aceitação e compreensão das leis de incentivo, né? E tive uma experiência muito boa, né? Inclusive dentro do Teatro Alfa, porque o Alfa ele foi por um tempo o grande instrutor ou apoiador, né, do VFOR enquanto ministro. Então, eu que acompanhava a nossa diretoria jurídica para ir para Brasília, para ver as questões que estavam sendo colocadas para o Ministério na sua formatação, né, da lei, das questões que vinham. Então, eu tive um aprendizado realmente muito grande e isso me ajudou muito ao longo desses 20 anos, né, de trabalho, apesar de que a minha empresa ela utilizou das leis de incentivo, acho que 4 ou 5 vezes só, né, ao longo dessa grande trajetória, porque eu sempre achei que as leis de incentivo elas são grandes, elas são amarras, né? Também você tem muito pouca liberdade, ela é muito onerosa, né? Porque você tem que atuar, guardar documentação por muitos anos, ela é muito custosa também para o produtor. Mas isso é um pouquinho do panorama da minha vida, né, ao longo desses anos, e daí agora eu recentemente assumi a presidência do movimento Sou Um, de 11 milhões de trabalhadores da cultura, que é exatamente um projeto para capacitar e ajudar o setor que ainda está muito frágil, que ainda não tem uma estrutura muito forte, a ele se colocar até pela sua qualidade, né, pela sua força, né, nacional e internacional. Eu tenho um grande interesse em que nosso país consiga, né, nossa base cultural consiga superar, né, esse processo que nós estamos vivendo hoje e termos uma retomada, né, com muito mais força e verdadeiramente mais capaz, né? Sem dúvida, né, Lice? Nossa, bom, que currículo, que trajetória. Muito bom. Bom, legal, você se apresentou aí, traçou toda essa trajetória aí de vida, de carreira, dentro da cultura, respirando cultura, né? Então, a primeira pergunta que a gente selecionou aqui é o que te levou a entrar para a área? Você meio que já deu aí alguns indicativos, né, os projetos culturais aí, as leis de incentivo, mas eu queria saber o que te inspirou, se teve alguma inspiração, alguém em quem você se inspirou. Como profissional na área de captação? Exato. Olha, na verdade, teve, né, sempre encontramos pessoas, né, de muita inspiração, porque eu tive a felicidade de trabalhar no Teatro Alfa, né, no apogeu da lei, quando a lei estava realmente se colocando, sendo utilizada, e ali no Alfa a gente recebia pessoas como a Glória Guerra, como a Maria Rita Stumpf, que sempre, né, trouxe os principais projetos de dança internacionais. Então, tinha uma quantidade de grandes produtores que dialogavam com a gente
o tempo todo, né? A gente aprendendo com essas pessoas, mas nós também tivemos que, na verdade, eu acho que todo esse pessoal ali que estava na cultura, naquele momento, fazendo produção executiva, teve um processo de aprendizado, porque a própria lei também era relativamente recente, né? Ela era uma lei que ela ainda estava sendo Implementada. atualizada, né? Melhorada, né? Eu acho que a Samara abriu o microfone, é isso? Sim, acho que a Samara deve estar com algum probleminha. Samara, pronto, ela já desligou o telefone. Pode continuar. Então, é isso. A gente, como inspiração, nós tivemos, na verdade, aquele era um período de muita transpiração, né? Porque a gente tinha que trabalhar muito, todos os captadores, né? Mas você imagina o que era captar 4 milhões, 4, 5 milhões por ano para uma instituição, né, que era o Instituto Alfa de Cultura, do Aloysio Faria, um dos 5, 6 homens mais ricos do país. Então, era um diálogo difícil, né, as instituições também ainda não conheciam muito da lei, né? Hoje nós temos um panorama, né, de aceitação, de recepção muito maior, mas naquele momento ainda era um processo, né, de aprendizado. Eu me lembro que o próprio Teatro Alfa, ele ajudava o Ministério da Cultura a promover reuniões com investidores, com superintendentes de marketing, de comunicação institucional, para que eles pudessem compreender um pouco melhor a lei, como é que era o funcionamento, a motivação para estar fazendo aqueles investimentos, né? Uma safra muito rica, né, de pessoas e projetos, né? Com certeza. Uma época muito intensa. Olha, o Alfa, no ano de 2000, eu tenho a felicidade assim de ter vivido naquele ano dentro do teatro, porque o ano de 2000, você sabe que a semana tem 50, né? O ano tem 52 semanas, e nós fizemos 46 espetáculos e eventos. Então, se você pega com 2 óperas, né, de 3 semanas. Então, nós tínhamos eventos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta a domingo, de segunda, de terça. Eu praticamente não voltava para casa, eu saía cedo e chegava em casa, porque eu assistia todos os espetáculos, e a maioria deles até mais do que uma vez, de tão excepcionais que eles eram. Eu tive assim, uma escola de arte, de produção, do mais requintado, do mais sofisticado, sabe? Dos mais sofisticados produtos internacionais e nacionais, né, que aconteceram naquele ano. Então, era realmente foi realmente um período muito intenso e muito rico, né, de informação, de conhecimento, muito bem, de recursos também, né? Muito bom. A gente está fazendo o curso, né, essa matéria, a gente já passou por algumas aulas importantes, mas a gente queria saber da sua visão, as atividades, né, as principais atividades do profissional, pode ser sucinta, não precisa se alongar muito, e na sequência também, já queria emendar o ingresso na área, se você acha que é fundamental fazer esse curso que a gente está fazendo, curso de eventos, para iniciar a área? Olha, eu acho que hoje a área de captação ela tem que ter uma compreensão do significado, ela mudou muito, né? Eu pessoalmente, eu não acredito nos captadores que enfiam uma série de projetos embaixo do braço e saem vendendo. Eu acho que o captador ele é um partner, ele é um parceiro de negócios, e ele tem que ter uma visão de negócios. Então, para você ter essa visão de negócio, né, vamos primeiro, assim, todo captador do setor da cultura, ele está dialogando, muito provavelmente, com especialistas em artes, né, nas suas mais diversas áreas, que não têm uma compreensão sobre esse lado vamos dizer, da realidade, né, dos negócios e dos relacionamentos, que não necessariamente se baseiam nos tributos e nas percepções que o artista tem.
né? Porque são universos diferentes que falam línguas diferentes e que têm, muitas vezes, interesses diferentes. Então, o captador, ele tem que ter uma sensibilidade e um conhecimento muito grande sobre as atividades artísticas em que ele atua. Ele tem que conhecer como são feitas aquelas atividades, quais são os requisitos, quais são as dificuldades, né? Como é que aquele universo funciona para que ele possa contribuir da melhor maneira possível com o artista ou com o coletivo ou com a companhia. Ele tem que entender daquele assunto, ele tem que fazer processos de imersão, ele tem que assistir tudo, e não só tudo que aquele grupo oferece ou que aquele artista oferece, mas ele tem que conhecer tudo que está em volta disso. O que está acontecendo naquela mesma área em outros estados, em outras companhias, em outros países, para que ele possa buscar oportunidades para aquele negócio, né? Porque nós somos da área dos negócios. Então, o que você precisa na área dos negócios? Você precisa ter, primeiro, eu acredito que você tenha que ter uma capacidade muito boa de síntese, de conversa com os seus, com seus investidores. Você tem que entender, né? Eu sempre digo, eu dou cursos, né? Já há quase 22 anos eu dou um curso chamado Cultura e Negócios, né? Então, eu sempre falo isso, todo produto cultural, ele é vendável. O que nós temos que fazer é torná-lo comprável. Porque, né, parece que é só uma mudança de palavra, mas quando você usa o comprável, você começa a se preocupar com o seu comprador. O que interessa para ele? Quais são os argumentos que interessam para ele? Por que ele pode achar que o teu projeto é ou não interessante? Porque se você vender, pegar um produtinho e sair vendendo, espalhando por todos os lugares, ele não vai ter aderência, ele não vai se relacionar com o seu mercado de investimento, né? Então, Se colocar no lugar dele, né? Exatamente, no lugar dele, você tem que conhecer, estudar, né? A gente faz muito desses exercícios. Então, vamos primeiro pegar o nosso projeto e trabalhar no setor, vamos supor, bancário. Então, a gente pega e imagina quais atributos são mais acessíveis para o setor bancário e, dentro de cada perfil de cada banco, buscar mais argumentos que sejam mais qualificados para aquele banco específico. Tem um que investe mais em cultura, tem um que investe mais em jovens, tem outro que investe mais em atividade online. Então, a gente tem que ir buscando no nosso projeto o que tem aderência com essas diferentes camadas, né? Daí vamos para uma outra área. Então, vamos fazer para a indústria de cosmético, então é uma outra percepção. Então, a gente precisa sempre estar olhando o universo dos investidores a partir deles, não a partir do nosso projeto, né? E o captador tem que conhecer o projeto tão profundamente quanto o próprio diretor artístico, o próprio projeto. Eu honestamente, todos que já trabalharam comigo sabem, eu sempre me sinto na mesma estatura, inclusive com o mesmo ganho que o diretor artístico. Porque para que ele faça aquilo acontecer, ele precisa do meu trabalho. E o meu trabalho só tem significado se ele fizer aquilo acontecer da maneira que ele se comprometeu. Então, nós temos que ser parceiros de negócios, é quase que uma ação societária. Então, você tem que mergulhar naquele produto, você tem que ver onde estão os problemas, aonde as coisas podem ser melhoradas, o que pode... Não mudar, não alterar o produto artístico, jamais. Muito pelo contrário, protegê-lo, que é um erro muito grande de captadores que falam para artistas assim, não, mas você não pode fazer assim, você não pode colocar aquilo, porque daí o investidor vai gostar, porque aquela marca... Não é isso, a gente tem que ter inteligência, né? Eu criei até uma teoria que eu montei, eu chamo de moldura mercadológica, né? A gente tem que ter a inteligência de garantir o produto artístico como ele é, como aquele artista que a gente confia, que a gente sabe que é bom, a maneira que ele fez, e nós moldurarmos esse conteúdo com todas as atividades e argumentos mercadológicos, porque é isso que a gente vai dialogar com o nosso investidor. O investidor não entende de cultura, ele entende de ferramentas mercadológicas. Então, a gente protege o produto cultural
cultural, né? Através desse entendimento das diferentes ferramentas que a gente vai dialogar ou vai oferecer para esse investidor, né? E as leis de incentivo podem ser uma dessas ferramentas, mas não necessariamente a principal ferramenta ou fator motivador. Ela é uma ferramenta, né? Porque a gente nem sabe qual é o recurso que o investidor se utiliza, né? Se ele vai ou não querer usar incentivo, né? Com isso você acaba me passando aí algumas dicas do que seriam minhas próximas perguntas aí, das habilidades, né? Porque você falou em empatia, você falou em conhecer do negócio, né? Com relação à vida acadêmica e cursos, imprescindível, e o dia a dia, né, da área do produtor do produtor cultural, né? Viver o negócio da produção, né? Isso é importante. A produção executiva, nós temos aqui uma... Eu até coloco assim, algumas dúvidas, né? Porque no Brasil a gente criamos essa coisa de captador, que nos Estados Unidos, na Europa, você ouve muito pouco isso. Isso é muito mais ligado a outros tipos de negócio, não os culturais, né? Lá eles chamam efetivamente de produtores executivos ou executivos de negócios, não tem captador, né? É um termo até pouco utilizado. Porque, de fato, você pega assim, você vê o Spielberg, por exemplo, ele foi diretor, mas depois de um determinado momento ele passou a ser produtor executivo. O que é o produtor executivo? É o que idealiza, é o que pensa, é o que chamam, né, é o que chama os artistas, é o que monta aquele projeto e que vai buscar o dinheiro. Então, nós ainda temos uma relação, eu acho que estamos ainda numa página atrás em relação a isso. O captador, ele se vê muito mais como um interlocutor. E o que é mais triste é que o próprio mercado também o vê assim, né? Os artistas, o setor cultural, muitas vezes vê o captador não como parte da engrenagem, mas como simplesmente um interlocutor. E não é. Nós somos, talvez sejamos a mola propulsora de toda a atividade artística, porque o artista, se ele não tiver um produtor executivo, uma pessoa que faça essa interface com o mercado, o projeto dele, muito provavelmente, vai ter muitos problemas de execução, ele vai ter muitos problemas para conseguir os recursos que ele precisa, porque nós estamos ficando cada vez mais especializados, né? Inclusive os investidores, eles estão cada vez mais especializados nesse nosso relacionamento. Então, eu prefiro imaginar que nós estamos falando não de captadores, mas pessoas da área de negócios da cultura. Porque a pessoa de negócios, ela não está somente captando recursos, ela também está promovendo, ela está imaginando. Por exemplo, você pega uma orquestra que vai fazer um concerto, você, como captador, você pega o valor dessa orquestra, você fala, tá, vocês precisam de tanto, então vamos buscar. Mas você também pode falar, poxa, mas essa orquestra, talvez eu consiga vender esse espetáculo para passar na TV Cultura ou para passar na TV Futura, e isso vai me fazer, vai me garantir a possibilidade de beneficiar ainda mais meu investidor, e ainda mais a minha orquestra. Então, a gente também tem que ter essa visão de como amplificar o negócio. Então, você tem que entender de leis, você tem que entender de contratos, tem que entender de direitos autorais, mas tem que entender de mídias, né, de relacionamentos, de convênios e oportunidades. Né? Porque você pega, por exemplo, aquela orquestra e fala assim, poxa, mas vocês estão gastando aí no seu custo 20 mil alugando uma sala, eu consigo, vamos fazer um convênio, então, com a Belas Artes, com a Sala Belas Artes lá da prefeitura, vamos conveniar com também a escola tal, que pode nos ajudar e trazer os alunos, vamos fazer
um projeto de chamamento de professores, né? Assim, você tem que estar articulando o negócio, entendeu? Não é só pegar a pastinha e vender, né? Eu acho que esse pensamento mais ampliado dos negócios, de olhar a cultura como um negócio, e, aliás, é um grande negócio, é um ótimo negócio, lógico, quando o mundo está fluindo, né? A cultura, ela, em 2019, ela atingiu 2,6% do PIB nacional, né? Então, ela foi 5% do PIB do estado de São Paulo, que é um estado fortemente agrícola. Então, a gente, né, nós estamos falando aí de praticamente, né, como diz, são 11 milhões de trabalhadores, no nome do nosso projeto, atuando direta e indiretamente nesse setor, com uma capilaridade territorial que ela só se equivale à construção civil, né? Porque você tem alguém construindo alguma casa em qualquer ponto desse país para alguém sentar e cantar e tocar um violão. Você tem o artesão, né, que vai para o artesão, o artista e o construtor, né, em todos os pontos desse país. Isso é uma referência muito importante da amplitude desse negócio, né? Muito importante. Eu acho que a gente ainda não enxerga isso com tanta clareza, né? Isso que você colocou realmente é um fundamento, né? Você fazer com que o seu negócio não seja só a captação, é algo mais. Você tem que fazer com que a coisa aconteça a longo prazo, uma visão maior de negócio mesmo, né? Eu sempre brinco que Frank Sinatra, durante 30 anos, cantou New York, New York, todo mundo adorava, né? Aqui no Brasil, as pessoas, os grandes artistas, têm que todo ano estarem lançando uma coisa nova, a gente tem essa coisa da descartabilidade. E a cultura também sofre um pouco desse mal, né? Porque nós temos projetos, se nós pensarmos em Broadway, por exemplo, a Broadway ela tem a mesma peça de teatro há 30 anos acontecendo, sistematicamente. Né? E aqui a gente tem esse looping o tempo todo, entra um, entra outro, porque nós não formalizamos, nós não estendemos a capacidade produtiva daquele projeto. O que nós precisamos hoje no setor da cultura, agora eu te falo até como, né, pelo movimento que nós montamos, o que nós precisamos hoje são de pessoas, de profissionais, de negócios, que vejam no produto cultural um grande negócio, que expanda esse negócio à sua exaustão, não só nas possibilidades dele mesmo, mas nas suas possibilidades de repetição, de multiplicação em todo o território nacional e internacionalmente. Pegar aquele produto e tomá-lo como um negócio de vida, né? É isso que... Porque aqui, até as leis, né, puder só expandir um minutinho isso, mas as leis de incentivo, elas criaram um conceito muito, para mim, muito prejudicial para o setor da cultura, que é o conceito cíclico, que as pessoas acham que os produtos culturais delas vivem no tempo que a lei oferece o recurso, que normalmente é anual. Então, acaba aquele ano, acabou o projeto, então vamos para outro, vamos para outro, vamos para outro. Porque isso é que são essas leis de incentivo. Elas são superficiais na construção de uma plataforma sólida de cultura. Então, nós precisamos enxergar o negócio de uma maneira diferente, né? É não pegar todo o recurso e investir na atividade artística somente. Tem que investir exatamente no produtor, na capacidade administrativa, na capacidade de formação de público, de abrir portas para outras frentes de relacionamento, né? Outras frentes de contato com a sociedade, né? Eu até acho que a cultura, nesses 2 anos, com esse novo governo, ela foi extremamente agredida, né, pela sociedade, tem sido agredida pela sociedade, por parte também, né, apesar de que tudo isso eu acho um absurdo, né, de todos os pontos políticos e sociais, mas também ela tem que fazer uma meia-culpa, porque com as leis de incentivo,
A atividade cultural, os artistas não se ocuparam em fortalecer suas relações com o público, porque a conta do palco estava paga, a conta do livro estava paga, entendeu? Então, o cara lança o livro, ele produz o livro, lança, ele não precisa ir em toda cidadezinha, em toda faculdade, em todo lugar para falar do livro dele, porque está pago o livro. Se ele dependesse da venda daquele livro para pagar, ele iria, como ele foi até os anos 80, né? Como era assim, a vida cultural era pulsante, né? Porque tinha uma atividade braçal de captação, de trazer, de renovação de público, de novos estímulos. Então, a gente precisa recuperar essa energia vital da cultura. Garimpando, né, Annelise? Uma garimpagem. É abrir o olhar para o negócio. Porque cultura é um grande negócio. E é no mundo todo. É no mundo todo. Né? Ela até 2009, no Brasil, ela faturava mais do que a indústria automobilística, a indústria de armamentos, de vários setores. Ela é um grande negócio. Os números da cultura são gigantes, e toda a Europa e próprio Estados Unidos sabe que a cultura é a grande alavanca da retomada, né, da economia mundial. Aqui não, porque aqui a gente está vivendo nesse governo completamente desqualificado, mas a gente sabe que no mundo todo eles percebem isso, né? Pela capilaridade, pela diversidade. Né? Maravilha, Annelise. Annelise, olha, infelizmente a gente está com acabando, né? É muita informação que você passa, é muita experiência, é riquíssimo o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, e infelizmente a gente não consegue abordar tudo. Seria até legal, vou até propor, se a gente consegue um papo em aula com você, de repente, para todos os alunos, né? Seria um prazer imenso. É maravilhosa. Muito obrigada. Então, olha, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço imensamente esses momentos dessa entrevista muito rica, incrível mesmo. Se você quiser deixar uma mensagem para os meus colegas de classe, a gente agradece. Olha, a mensagem que eu deixaria é a seguinte: que vocês compreendam a grandeza desse setor. Ele é apaixonante. E não vale a pena trabalhar nele só por dinheiro, porque o dinheiro vai existir e pode acontecer. Mas a dimensão do que se faz com a cultura, né, de transformação, de atuação da sociedade, é uma coisa tão plena, tão maravilhosa, que todo sacrifício, né, toda dedicação vale a pena. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, a paixão, porque é realmente uma coisa que depois que te pega, eu não vou conseguir mais sair. Então, eu acho que é isso mesmo. Obrigado, Annelise. Uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. O prazer foi nosso. Foi um grande prazer. Um grande abraço. Estou à disposição.